O tema que nós escolhemos para falar hoje para todos vocês é os espíritos sofredores. Por que os espíritos sofrem do outro lado? Você vai em centro espírita, por exemplo, nos centros espíritas, quantos não são aqueles espíritos amargurados, tristes, sufocados, perdidos do outro lado, que são chamados comumente de espíritos sofredores? E às vezes esses espíritos sofredores, eles acabam ficando dentro de sua casa por algum motivo e o campo vibratório desse espírito acaba perturbando todo o ambiente da sua casa, do seu lar, do seu trabalho. E esses espíritos então precisam ser encaminhados, como a gente diz nos centros espíritas, né? Precisam ser orientados, encaminhados para que deixem de perturbar os meios. Mas vamos tentar entender o que são esses espíritos sofredores, em primeiro lugar. 2. Por que esses espíritos sofrem? Tá? E terceiro, como fazer com que esses espíritos deixem de sofrer? Tá? E um ponto muito importante, aprender, todos nós, a não nos tornarmos espíritos sofredores após nossa morte. Muito pelo contrário, nos tornarmos mestres e orientadores dos irmãos que sofrem do outro lado. Tá? Então esse é o nosso objetivo principal com essa palestra. Esclarecer muito bem esses temas, esclarecer muito bem essas ideias. Algumas pessoas que não estão acostumadas com centros espíritas, por exemplo, de linha kardecista, ou de outros, e vão pela primeira vez, ficam assustados até com alguns espíritos que lá aparecem, amargurados, chorando, outros esbravejando, bravo, confuso, perdido, não tem nem a noção que morreram. Então esses espíritos perdidos, confusos, nós vamos falar a causa de tudo isso. Bom, tá lá as nossas divisões costumeiras. Esse espírito estava nas trevas aqui. Ele sofria aqui porque estava nas trevas. Ok? A partir do momento que ele morre, ele abandona o seu corpo. Eu vou até fazer o seguinte, ele abandona o corpo e simplesmente fica no mesmo lugar onde ele sempre esteve, porque ele somente perde o corpo dele nessas primeiras etapas. Veja bem, todos os motivos anteriores à sua morte que o fazia sofrer continuam aqui após a morte e vai fazê-lo sofrer. Tá? Vamos enumerar. Então, o ser humano, se ele estava frustrado, sofrendo profundamente uma perda amorosa, entendeu? A mulher o abandonou, ou o marido o abandonou, e ela se suicida, por exemplo, por esse fato, por esse caso. De tanta angústia, tanta depressão. E quantos casos de suicídio nós não temos passional, né? Ou crimes passionais. Aquele crime que o nego mata a mulher e depois se mata. Aquele tipo de crime que o cara mata a família inteira, mata até os filhos e depois se suicida. Achando que resolveu o problema, né? Aí percebe que está todo mundo vivo do outro lado. Cobrando dele a atitude covarde, a atitude primitiva que ele cometeu. Né? Porque ninguém morre. Então, veja bem, o indivíduo que está com essa função, ele está desse outro lado agora, o sofrimento vai aumentar muito mais. Por que o sofrimento vai aumentar muito mais? Porque ele vai se deparar, em primeiro plano, com uma situação extremamente desconhecida para ele, que é a morte. Né? A morte é o desligamento do seu corpo e ter que viver uma outra realidade completamente diferente da que eles viviam aqui. Então, esse primeiro impacto, esse primeiro momento vai deixar esse espírito tremendamente confuso. Se ele já estava perturbado aqui, se já estava sofrendo aqui em vida, devido à sua própria ignorância e devido a uma série de fatores,
esse sofrimento quase que dobra do outro lado. Porque ele vai carregar as causas do sofrimento em vida e vai acarretar essa nova situação confusa, complicada, que ele não sabe o que está acontecendo, que ele não sabe absolutamente de nada, e esse indivíduo fica completamente perdido. Esse indivíduo fica completamente confuso do outro lado, né? Então, 2. Vamos imaginar que esse indivíduo morre enfermo, né? Devido a uma enfermidade qualquer. Tá? Nós sabemos que a enfermidade, ela perturba. Vamos imaginar um indivíduo vivo com uma certa enfermidade. Então isso significa que esse indivíduo, estando doente, muito doente, a ponto de vir a falecer, significa que o seu campo energético, o seu campo áurico está todo perturbado também. Ou seja, o seu corpo astral também está doente. Ok? Então esse indivíduo, quando ele perde o corpo, né, ele vem a falecer, né, esse indivíduo vem a falecer, aqui está o espírito dele, ele vai carregar todos os sintomas vibratórios dessa doença. Se ele sentia muita dor em algum órgão, ele vai continuar sentindo dor nesse órgão. Vamos supor se ele tinha muita dor de cabeça, morreu com tumor na cabeça, muita dor de cabeça. Certo? Quando ele morre, esse espírito passa por um tempo com muita dor de cabeça. Tá? Porque há um desequilíbrio no campo bioenergético, no campo espiritual dele também. Às vezes a doença está lá em cima do corpo espiritual. E essa doença do corpo espiritual é que gerou um câncer, gerou uma doença, um tumor, uma coisa progressiva no seu corpo biológico. Uma outra situação, por exemplo, alguém que morre assassinado ou por suicídio com tiro, por exemplo. Esse indivíduo lesa uma parte do teu cérebro físico. É um choque que também perturba o corpo espiritual. Então esse indivíduo vai levar uma dor estranha do outro lado, uma perturbação na cabeça, demora para ver um equilíbrio, porque depois ele vai ser tratado no plano espiritual, os médicos espirituais vão cuidar disso. Mas só para você perceber que essas coisas demoram um certo tempo no mundo espiritual. E se esse espírito aqui, que morreu desse jeito, morreu assassinado, né, ficar vagando por aqui, sem ajuda, sem ir buscar ajuda do plano espiritual, veja, imagine uma pessoa que não esteja preparada para a morte, que seja uma pessoa extremamente materialista, que não acredita em nada, nunca se preparou para a vivência do outro lado, não conhece absolutamente nada, tem medo, se você falar em espírito, ele morre de medo. Imagine esse cara morrendo e acordar do outro lado. Imagine o medo e o terror que esse indivíduo tem de conviver, de relacionar com essa outra dimensão, que ele sempre ficou perturbado e confuso no sentido do que isso iria acontecer, o que isso tudo estava perturbando, né? Então, essa é a função complicada na história, ok? Ah? Uma terceira situação de um espírito sofredor. O caso do apego. Um indivíduo muito apegado a alguma coisa aqui, por exemplo, apegado a uma casa, apegado a uma fazenda, a uma terra que ele comprou, ele se considera dono, é meu, ninguém mexe, ninguém... Ok? Então esse indivíduo, com esse espírito de posse, ele morre. Ele morre e jamais quer abandonar aquela propriedade. Entendeu? Então vamos lá, tem uma casa, por exemplo, a casa é dele. Okay? Ele construiu, viveu na casa por muitos anos, aquela coisa toda, né? Aí esse indivíduo morre e continua aqui perto. É claro que nos primeiros momentos da vida ele vai sofrer todas essas questões que nós acabamos de falar. Da ignorância, da confusão, de entender a situação toda, tal. Mas também vai ficar muito, muito atrelado à sua propriedade material. Ele não larga porque considera aquilo seu é meu, ninguém mexe. Imagina o desespero desse indivíduo aqui, né? Quando ele percebe
que outras pessoas entram nessa casa, compram essa casa, a família sai, vai embora, vende, e ele fica desesperado porque aquilo é dele, é meu. Isso a gente chama de apego. É terrível viver nessa situação, nesse estado. E quantas casas, quantos lugares que são antigos às vezes, que familiares mortos ainda continuam naquele ambiente, achando que tudo aquilo é dele. Por que vocês acham que a gente chama de umbral o outro plano, a outra dimensão? Né? Porque era exatamente uma dimensão onde os espíritos são profundamente ignorantes e, por serem ignorantes, eles possuem todos os sentimentos de seres primitivos e ignorantes. Quais são? Ódio, arrogância, né? Entendeu? Ele tem ódio, ele é arrogante. Você está entendendo? Esses espíritos não respeitam ninguém, não querem ajuda de ninguém, eles não querem ajuda de ninguém, eles acham que sabem de tudo, né? Certo? Possuem aqueles momentos de profunda angústia, depressão do outro lado, não sabe o que faz, não sabe para onde vai, e não quer saber de pedir ajuda. Porque os espíritos às vezes vêm, em grande maioria, ajudá-lo, tentar ajudar. É muito fácil você entender. Pega uma pessoa hoje aqui que esteja confusa, perturbada e sofrendo e vai tentar ajudá-la. Porque as pessoas acham que ajudar é só pegar, dar um prato de comida. Não, vai tentar conversar com ela, tentar esclarecer. Veja como é difícil tirar a pessoa de um estado. Conversando, dando uns toques para ela. Você tem que ser muito bom terapeuta, você tem que ser muito bom psicólogo, você tem que ser um indivíduo muito equilibrado para saber lidar com essas pessoas. E saber levar alguma coisa diferente para essas pessoas. Então, na verdade, um espírito não tem nada de diferente de um ser humano nas trevas aqui. Ele era perturbado, confuso aqui e vai continuar perturbado e confuso lá. E muito mais ainda, porque ele vai passar por um ambiente complicado, confuso, que ele não estava preparado, ele não conhecia aquilo. Né? E enquanto ele estiver nas trevas, ele não tem memória de vidas anteriores após a morte. Ele não vai saber que ele era um espírito de vida anterior, ele não vai se acostumar a lembrar de tudo. Ele não vai. Ele vai passar realmente até o tempo de se acostumar com a morte. Tá? Portanto, até quando você vai fazer uma viagem astral, visitar mundos físicos, aqui o próprio plano físico, você precisa tomar muito cuidado onde você vai. Porque você está pensando que você chega lá, tudo são amigos, vem abraçar você, uma maravilha, recebe você como visitante. Pô, nessas zonas de conflito, meu filho, você vai entrando no lugar que você quer, em qualquer lugar, não, os espíritos ficam lá, os espíritos apegados, eles ficam lá tomando conta de sua casa, tomando conta do seu lugar. E os espíritos, quando vão lá, eles começam a brigar com os espíritos, não deixam os espíritos andar na casa dele também, faz uma puta de uma confusão. E você vai ter dois tipos, né? A própria proteção, se você tiver um parente seu na tua casa que morreu, ele é um bom espírito, vamos supor que ele não é um espírito sofredor. Que está ali na sua casa para te auxiliar, para te proteger. Então, outro espírito, quando vem perturbar, eles encrencam, arranca rabo com o outro, fala que você faz aqui, veja o saco, sobe daqui. Senão eu vou chamar a turma lá que vai prender você. Chama a polícia no astral. Tem tudo isso do outro lado. Né? Então, o mundo espiritual é uma grande confusão. Se você tiver ignorância, o indivíduo continua com os mesmos hábitos e a mesma ignorância do outro lado. Com o mesmo ódio, com a mesma raiva, querendo matar, querendo destruir. Por isso que existe um karma pesado, um karma muito pesado. Quando você cria aqui na Terra o ódio e continua com esse ódio do outro lado. Esse ódio do outro lado vai levar você a um estado de conflito constante. Então, quando um espírito transfere para todo o seu campo vibratório, o seu estado, quer seja o estado depressivo, presta bem atenção, quer seja um estado doentio, quer seja uma dor física, né? Quer seja uma dor física, esse espírito, quando ele aproximar-se de uma pessoa viva, imagine o seguinte, olha,
Está aqui uma pessoa morta, ele morto, e está aqui uma pessoa viva, com seu campo áurico. Quando essa pessoa aproximasse dela muito, tá? O que acontece? Esta energia vai transferir, vai passar de um ser para outro. Essa energia vai passar. Essa pessoa aqui, ela acaba com o tempo sentir os mesmos sintomas que o espírito sente, que esse espírito sofredor está sentindo. Essa pessoa começa a ficar depressiva, ela começa a ficar doentia, absorver os fluidos doentes da outra pessoa e acaba sentindo às vezes a dor que o espírito está sofrendo. Aparece uma dor no corpo físico. Às vezes aparece uma irritação na pele, um problema no você mesmo. Você vai lá, você benze, some, desaparece. É só afastar esse espírito, afasta. E quando a coisa, e às vezes acontece na casa, porque veja bem, ó, se você está num ambiente, está lá num ambiente, esse espírito que está lá, às vezes ele irradia essa energia, e essa energia fica impregnada na casa. A vibração desse espírito fica impregnada no ambiente. Isso a gente fala muito na energia radiônica, onde a gente discute radiônica, radiestesia, as energias ambientais, que são, na verdade, elas ressoam a vibração do ser vivo que está ali dentro. Com muito tempo, o espírito permanece muito tempo ali, essa energia fica impregnada no ambiente. Então as pessoas da casa começam a ficar doentes, começam a ficar perturbadas também. Por isso que às vezes é preciso benzer a casa, fazer uma limpeza na casa. Porque às vezes, você vai num centro espírita, por exemplo, né? O espírito, os guias de luz, né, vêm até a sua casa e retiram o espírito perturbador. O espírito que perturbava o ambiente. Mas esses espíritos ainda precisam fazer a limpeza da sua casa. Eles precisam tirar a má vibração deixada pelo espírito em sua casa. Então eles têm técnicas, eles têm equipamentos que eles vão fazer essa limpeza na sua casa. Por isso que é bom você benzer a sua casa, né? Você benzer a sua casa todos os anos, constantemente, para promover essa limpeza ambiental na sua casa. Né? Quando você começa a perceber que as energias da tua casa não vai bem, ou você não está se sentindo bem, e não há nenhum motivo para isso, você não percebe um motivo claro na sua vida, pode ter certeza que são influências. Influências que nós vamos chamar de negativas, pelo fato do indivíduo estar com uma energia perturbada, uma energia negativa. Né? Chega a casos desses indivíduos, né? Esse vivo vai reclamar no centro espírita que está mal, que tem alguma coisa errada, que ele não se sente assim, não sabe por quê, ele está com uma dor estranha no corpo, na cabeça, um peso nas costas, todos esses sentimentos, né? Vai no médico, toma remédio e nada, faz exame, não dá nada, e aquela coisa confusa. Aí quando vai no centro espírita, numa única sessão, ele sai de lá completamente novo, renovado, porque aquela entidade foi excluída. E a causa da perturbação foi retirada. Tá? Então, fica claro nesse aspecto a perturbação espiritual. Como é que um espírito perturbado vai atrapalhar a vida de uma outra pessoa que está também, né? E esse espírito aqui, ele pode atacar uma pessoa viva simplesmente pelo ódio, pela raiva. Vamos ver um caso. Um caso que uma pessoa morre aqui por causa de um inimigo. Vamos supor, eu me suicidei porque a minha mulher, a minha amante, o meu amor, peguei ela com outro. Aquele outro se torna o seu inimigo. Então você morre. Você não tem noção como que esse espírito vai perturbar. Ele vai perturbar esse outro indivíduo que está vivo. Né?
Ele vai lá encher o saco do cara, vai lá ficar em cima, vai lá ficar odiando, jogando aquela energia. E nós sempre dizemos, né, que quem planta amor, colhe amor, quem planta ódio, colhe ódio. E a energia de ódio é uma energia que vai no espaço. Quanticamente nós já discutimos aqui que toda energia psíquica, ela não tem distância. Quando você vibra ódio aqui para uma pessoa, não importa a distância que ela esteja, ela está captando esse ódio. Ela está recebendo essa influência, esse fluxo. Tá? Por isso, é importante que nós aprendamos a vibrar sempre amor para o mundo, a vibrar sempre uma energia boa para o planeta, para as pessoas. Sempre tentar estar alegre, vibrar alegria, porque realmente, né, o que nós irradiamos acaba atingindo as pessoas. Então, o mundo espiritual, gente, é uma réplica do que acontece no mundo físico. E quando nós somos total ignorantes com relação ao mundo espiritual, porque a nossa sociedade é uma sociedade totalmente materialista. Raras são as pessoas, alguns sensitivos, médiuns, que têm uma experiência com o mundo espiritual, que sabem o que acontece no mundo espiritual. É raro. São poucos, conta-se nos dedos. Então veja bem, a maioria das pessoas não sabem o que acontece. Não sabem que estão mal, complicadas, confusas, perturbadas devido a esses efeitos. Devidos à ação de espíritos perturbadores. Mas eu sempre brinco, né, nas minhas palestras e digo o seguinte, que todo mundo tem um encosto que merece. Né? Uma vez, vou contar uma história muito interessante. Eu morava em São Paulo, né? E tinha a uns 2 quarteirões da minha casa uma padaria. E essa padaria vendia de tudo, vendia pinga, vendia cerveja no balcão, era uma padaria grande e tal. E um belo dia, eu e um amigo meu saímos para comprar pão à tarde, né? E chegamos lá, tinha uma senhora dessas andarilhas de rua, bêbada, tal, sabe, aquele jeito, bem roupa suja, tudo, né? E engraçado que essa pessoa, ela não parava de falar sozinha, certo? Ela ficava conversando, não, porque tem paz, não me enche o saco, e falava assim, você só me fica enchendo o saco, não sei o que tem, patati patatá. E todo mundo na padaria, a pessoa é maluca, ela sempre passava ali, então o pessoal já está acostumado, ela falava sozinha. Mas a hora que eu chego e eu vejo a cena, na verdade ela estava conversando com umas 6, 7 pessoas do lado dela, espíritos como ela, que caminhavam junto com ela, e ela via todos. Ela era maluca, bêbada, meio andarilha assim também, do mesmo jeito que eles, mas ela confraternizava e via todos eles, olha que louco. Por isso que ela falava, você não me enche o saco. E eu ali percebendo essa situação, que ela falava com os outros. E tudo do mesmo tipo que ela. Agora, por que eu estou falando isso aqui? Quem se acha que ela está atraindo? Que tipo de espírito se acha que ela está atraindo do lado dela? E os espíritos fazem ela beber, faz ela arrumar um jeito de beber, porque os espíritos querem beber também, querem usufruir daquilo. Ele encosta nela, porque aquela verdade é essa, ó. A coisa funciona mais ou menos assim. Quando um espírito ele está aqui morrendo de vontade de tomar uma pinga, de usar uma droga porque ele está viciado. Então, vocês sabem o que é incorporação. Todos já foram em centro espírita e viram incorporação. Viram? Que o espírito incorpora, fala através do médium, conversa, como se aquele corpo fosse dele. Certo? E outra, se você der um beliscão neste médium, o espírito que está usando esse corpo sente que você beliscou ele. O dono do corpo não vai sentir porque ele está meio apagado, mas o espírito sente porque ele está usando, ele está conectado. Então, gente, o lance é o seguinte, por isso que os espíritos sabem disso, os mais acostumados, ele vem e encosta numa pessoa como se ele incorporasse na pessoa e vai beber. Força a pessoa psicicamente a beber. E aí ele tem todo o prazer de estar bebendo. É esse o lance complicado. Por isso que às vezes um bêbado dificilmente sai do vício. Ele é complicado se não tiver um esforço tremendo. Né? Porque as pessoas, os terapeutas, se os terapeutas que fossem tratar de drogado e fossem tratar de alcoólatra, soubesse que a primeira coisa a ser providenciada é tirar os encostos, olha, 90% da cura já estava garantida. Mas se você trata dele num ambiente onde você não tem essa parte espiritual, essa parte esotérica, fica difícil o indivíduo vencer o vício. Porque a hora que ele sair dali, vem um monte de espírito perturbado de novo, e ele cai no vício, ele cai na tentação, ele vai lá e acaba, às vezes inconscientemente, fazendo certos atos.
e volta ao vício e não consegue se libertar.